Começando mais um Sociedade Metamorfose podcast da Resenha Movement. Hoje um convidado que para mim é muito especial. Obrigado por ter aceitado o convite. Nós já vamos passar a palavra. Amaury posso dizer que foi meu líder dentro da Bodytech, depois se tornou um amigo. Para mim, uma das maiores referências da educação física. Eu arriscaria dizer, Amaury, que um pouco mal compreendido, mas acho que hoje você vai ter a oportunidade de contar um pouquinho da história para a galera te conhecer um pouco mais e melhor. É uma honra ter trabalhado com você, ter aprendido e continuar aprendendo com você. Acho que hoje a gente vai aprender muito aqui também. E pedir para o pessoal, antes de mais nada, dar aquela curtida, se inscrever no canal, compartilhar, ativar o sininho. Aquela coisa toda. Amaury, mais uma vez, muito obrigado. Eu fico emocionado de ter sua presença. Vamos para esse bate-papo sem mais delongas. Vocês querem comentar alguma coisa? Eu tenho um comentário a fazer. Manda brasa. Quando eu entrei no estágio na Bodytech Gomes Carneiro em 2012, dezembro de 2012, um amigo meu fez como um intermediário para eu conversar com a gerente, eu entrei e tal. Aí eu comecei aquele processo de pré-estágio com a camisinha branca, anotando os aparelhos. Aí eles falavam já do nome do Amaury como se fosse uma lenda. Não, porque provavelmente quando você acabar aqui o estágio, você vai estar sendo selecionado para o Express. Foi o Amaury que criou, ele é não sei o quê. Todo mundo falava do Amaury. Eu falei, cara, quem é esse cara Amaury? Como se fosse uma lenda. Esse cara é muito sinistro, criou os... Eu falei, mas ele criou os programas todos. Então ele criou os programas, não sei o quê, do Care, do Express, do Client, cada um com a sua especialidade. College. Tinha salinha lá, quem sentava, salinha do College. Eu acho que vai surpreender um pouquinho a galera aqui hoje. Se eu for contar a história do Amaury, ele nem fala. Pelo seu viés. Só contando história, a gente passa aqui o episódio inteiro. Cara, isso era muito curioso. Daquilo... Como se fosse uma lenda intangível. Isso, daqui era isso mesmo, né? Inclusive, nós estamos aqui no episódio Ícones da Educação Física com a lenda Amaury Marcelo. Lenda mesmo, É bem por aí. É um ser mitológico. Quem é? Eu não sabia isso tudo. Cara, muita gente ainda fala. Ele falou muito e ainda fala. Eu agradeço muito assim, a vocês, e quando eu vou treinar, eu tô morando agora em Nova Iguaçu. Aí eu vou sempre pra Zona Sul pra passear, ir pra Mesa do Imperador e pra praia, que Nova Iguaçu não tem esses atrativos. É perto do meu trabalho, mas não tem esses atrativos. Então eu sempre vou uma vez por semana e vou treinar na Bodytech. Posso treinar em várias, né? Na Smart também, mas vou na Bodytech por esse legado que eu deixei. E é gostoso, cara, chegar lá. Pô, caramba, trabalhei contigo naquela época, era muito bom, era família. Então foi um legado assim que eu reconheço que foi muito importante. Acho que para mim, principalmente, e para o mercado do Rio de Janeiro e tudo. Eu acho que isso repercutiu bastante até hoje, né? E as pessoas lembram de coisas que eu não lembro. Lembra aquela equipe de corrida que a gente montou lá? Aí eu peguei o Bernardo. Falei, Bernardo, você vai ser agora o coordenador da equipe de corridas. Ah, mas eu não sei nada. Não, é você mesmo. Aí botamos 500 pessoas numa corrida. Foi muito bacana. Então, aí o próprio college também, era um grupo de estudos que a gente tinha. Cada um de nós pagava, assim, tipo R$50. A gente fazia uma camisa, assinava revistas, periódicos, comprava livros. Era na Gomes Carneiro, naquela salinha ali. Cara, então me dei bem, né? Aí organizávamos cursos, né? Chamamos o Paulo Sérgio Gomes, vários ícones também. E o que sobrava a gente ia jantar fora, ia comer, fazia mais camisa, comprava mais livros. Era realmente uma coisa assim bacana, né? Que dava muito prazer pra gente. E aquela galera que foi sendo formada ficou com essa semente também da ciência, também da aplicação prática. Acho que foi a minha característica, sempre foi pegar a ciência e aplicar, porque eu nunca fui pesquisador, nunca fui fisiologista, né? Mas sempre fui um aplicador da ciência, pegava a ciência e aplicava nesses programas, esses produtos todos que foram criados, mas vamos contando aí ao longo do tempo, mas vamos começar do início. Quem é o Amaury Marcelo, para quem não te conhece, é que tem alguém aqui da área, dificilmente alguém não conhece, mas a gente tem um público que não é da área também, então é legal você falar um pouquinho. Primeiro agradecer a vocês aí, a me convidarem aqui pro podcast, que eu adoro. No meu café da manhã eu faço café da manhã lá para minha esposa, aí eu coloco lá o podcast, ela não aguenta mais. Aí eu assisto 2, 3 vezes, principalmente o do Rolando, do André Leta, o de vocês, então eu fico assistindo outras vezes, que fica tipo um estudo. E fico lá aprendendo, aí vou lá, anoto, comportamento sedentário, então uma das coisas que o Alan me ensinou bastante.
e que hoje eu tô vendo, caramba, mais uma coisa eu vou ter que fazer, mais um treinamento. Não adianta ficar 1 hora na escada, fazer musculação, tem que movimentar mais. Eu fico 8, 10 horas sentado. Poxa, vou dar um tiro, aqueles tiros que o Alan recomendou, 4 a 5 tiros de 1 minuto. Não, vou ter que andar de 7.000, 8.000 passos, 8.200 passos. Então, sempre eu faço isso, aplicar a ciência na minha prática e no treinamento da minha equipe. Vamos começar lá do início. Me formei pela UFRJ em 1982, entrei em 1979, era o Capetas. Começou a ter os nomes, acho que foi no Laranja, Rataca, aí depois veio o Capetas, o Moita aí de uma grande galera, aí veio o Dragão, acho que do Rolando, o André Leta, enfim. Aí eu me formei em 82, aí fiz 2 pós-graduações lá, uma foi o mestrado, mas eu não terminei, não entreguei a tese, a minha tese era em creatina, mas eu montei uma academia em Nova Iguaçu, onde eu estou lá até hoje, então não deu para terminar a tese, aí fiquei com a pós-graduação em Fisiologia do Exercício, aí fiz uma pós de futebol também. Antes disso, eu comecei a estagiar, meu primeiro estágio foi na Suderge, onde eu estagiei no remo, já tinha sido remador do Flamengo, uma época muito boa para mim, me ensinou muitas coisas, né, como meu técnico, o Doquinha. Muitas coisas que eu aprendi no remo como atleta. Então eu estagiei na Suderge, no remo e na musculação. E a musculação da Suderge tinha os equipamentos da Nautilus, que o Cláudio Coutinho comprou para o Reinaldo na época, para fazer a recuperação dele, né? Então o Nautilus na época era o melhor aparelho do mundo e tudo. E esse aparelho ficou lá. E eu fui um estagiário nesse local. E foi uma experiência muito grande. Não tinha uma musculação assim de equipamentos, de placa, né? A maioria de peso livre, então era academia de ginástica, academia de balé, mas não tinha uma musculação como tinha ali na Suderge. Então o Carlos Heitor Bergalo malhava lá, que era o dono da Fisilabo. Então tinha um pessoal grande que treinava lá. E lá não tinha uma ficha, tinha uma fichazinha que você fazia o programa para os clientes e tudo. Eu, como estagiário, já fazia programa e tudo, era eu que ficava na sala. Aí eu criei uma ficha, eu coloquei uma ficha, aí foi a primeira gestão que eu fiz. Eu criei uma ficha com os desenhos, aí botei os exercícios que tinham os músculos envolvidos, aí pegava um livro de anatomia, botava ali do meu lado, né, para o aluno perguntar, vem cá, aqui trabalha o supino. Olha, o supino trabalha a nível de flexão horizontal as 2 posições do peitoral, o deltoide anterior, você faz uma rotação da cintura escapular, então eu já decorei ali com aquele livro. Eu falei, sou estagiário, vou deixar o livro ali. Eu entrei na Corpore também, a ficha era só uma ficha de musculação, não tinha observação, não tinha objetivos, não tinha avaliação funcional. Aí cheguei para a coordenadora e falei, olha, tem que colocar essas variáveis aqui que não tem e tal. Ela deixou para lá, eu fui no dono, que era o Carlos Cardoso. Poxa, Carlinhos, eu queria colocar essa ficha aqui que eu criei e tudo e tal. Não, pode implementar. Aí também implementei lá e depois virei coordenador da Corpore também. Então tive essa vertente de gestão, de inovador, de fazer coisas novas, né? Aí depois eu montei uma academia na casa da minha cunhada, que era WTC, Weight Training Center. Olha o nome, Weight Training Center. Bonito. Aí comprei uns equipamentos da Barabani na época, comprei um pulley duplo. O resto era peso livre mesmo, mas cheguei a ter 120 alunos, malhou lá o Renato Meirelles, malhou o João Olinto. Então várias pessoas treinaram lá. Tive, assim, era o pessoal da Gávea, tinha uma escola ali na Gávea, que eu esqueci o nome, qual era a escola. Mas, enfim, o pessoal também ali do Miocão também eram meus alunos, o pessoal ali da Gávea. Então, foi um trabalho muito bacana. Aí a Corpore me chamou para trabalhar, que era a maior academia do Brasil na época. Que né? ano é isso? Isso foi em 1985, mais ou menos, né? Só deixar claro, pessoal, que nessa época não tinha regulamentação da profissão ainda. Porque você falar que você é estagiário, você podia prescrever como estagiário. É verdade. Não estava ilegal, não. Aí nessa academia que eu montei, eu já era formado. Aí era bacana que eu também tinha uma pia lá, um liquidificador, eu fazia vitaminas. Não tinha whey protein naquela época. Eu botava germe de trigo, aveia. Proteinato de cálcio, né? Proteinato de cálcio, albumina, já tinha. Aí misturava com banana, com morango, aí tinha lá no barzinho e tudo. Então foi uma academia realmente muito bacana. Renato Meirelles cita ela, o João Olinto também, como foi uma pioneira, né, desse trabalho mais individualizado, mais com base em evidências e tudo, que eu sempre gostei de usar. E depois entrei na Corpore, que foi a maior academia do Brasil na época, eram 5 unidades,
eu acho que foi onde foi reunido o maior número de bons profissionais da época. Se fosse hoje, seria atual ainda a Corpore, né? Aí o André Leta, Paulo de Tarso, o Rolando, o Wallace Monteiro, o Alberto Caldas, todos trabalharam. Pode ser que eu esqueci alguns nomes, mas os melhores nomes trabalhavam lá. O Kleber também, que era hoje é muito forte na hidroginástica. E foi assim uma escola que a gente teve, e quem ensinou muito a gente foi o Rolando e o Wallace Monteiro. O Wallace Monteiro já trabalhava com Cláudio Gil, e o Rolando, eu acho que foi o primeiro cara que trouxe as revistas para o Brasil, a Sports Medicine. Ele vinha pelo correio, a gente ia na casa dele estudar, aí ele dava palestras lá pra gente, da Sports Medicine e tudo, então o Rolando realmente ajudou muito a gente. Aí eu chamei o Rolando para ser sócio meu numa empresa de avaliação funcional, que eu e o Alberto criamos, e o Rolando foi meu sócio nessa empresa de avaliação funcional, então ele deu a qualidade técnica que a gente não tinha, né? Porque ele já estava à frente desde essa época. Aí eu falei, pô, Rolando, vamos fazer isso tudo. O Rolando nunca gostava muito, eu tinha que, motivar ele a fazer, porque eu acho que ele já tinha essa carreira acadêmica já na cabeça dele, de fazer mestrado, doutorado. Eu não, sempre fiquei nas academias. Uma época eu fui para a escola, fiquei 9 anos na escola pública e saí e voltei para a academia, mas eu nunca saí. Aí a Corpore acabou e veio o Axi. Não sei se vocês pegaram a Axi lá na Barra. Poxa, a academia espetacular. Chegou a ter 6 mil alunos, eram os donos da Corpore e foram para lá. Eles conheceram o dono do Carvalho Rocha, que ia montar esses condomínios com atividade física, área de lazer. E o Arthur Repsold, que era um cara muito visionário, falou, olha, eu posso montar uma academia dentro do seu condomínio. Então você vai ter um diferencial muito grande. Aí botou quadras de vôlei de praia, vários atletas treinaram, tinha uma torre de mergulho, 2 piscinas semiolímpicas, aí o Dia Madruga foi lá coordenar também. Então foi uma academia assim, muito bacana, vários artistas treinavam lá, jogadores tipo o Romário treinava lá também. Aí eu sugeri para o dono, poxa, vamos montar uma pós-graduação em musculação, já que a Estácio vai vir para cá e tudo. Falou, não, eu tive uma ideia melhor. Já fechei lá com a Estácio um curso de educação física e você é o coordenador. Caralho. Pô, mas eu coordenador? Não sei nada de universidade. Nunca trabalhei em universidade. Não, você vai conseguir. Aí chamei o Alberto lá para me ajudar. Aí ficamos lá varando várias madrugadas, fazer ementa da disciplina, o curso de educação física. Aí fizemos, foi o primeiro curso de educação física da Estácio. Foi na Rua do Bispo a parte teórica e a parte prática no Axi. Então era uma estrutura espetacular, né? Você tinha aquele perfil todo. E eu criei um curso com a vertente de academias também, que não tinha. Aí chamei os melhores, o Pavel, o Edivaldo de Farias, o Cláudio Gil trabalhou lá também, entre outros, né? Ícones aí da educação física. Mas com essa vertente de academias. E foi mal compreendido. Então veio um professor dizer, pô, os cursos da Estácio é formador para academia, tem muita fisiologia, tem muita biomecânica e não tem educação quase. Tinha, mas só que eu juntei as artes marciais, esportes coletivos, que não daria para você ter essa vertente de academias, de escola e de esporte. Então você tinha que cortar alguma coisa, eu cortei mais na parte educacional, né? Mas foi um curso, acho que bastante inovador na época. Acho que vários aqui trabalharam na Estácio, né? E deixei esse legado também. É a ementa base até hoje, né? A ementa base é essa. Eu vou dar uma opinião pessoal. Para mim, a melhor graduação de educação física que já teve. Essa criada pelo Amaury, formatação principalmente para quem queria, aí sim, para quem queria vir para o meio do fitness e para o mercado de trabalho. A que melhor preparou. Eu só tinha para a escola antigamente, né? E ali, aquilo realmente é uma coisa de quem é visionário. Olha onde começa a história do Amaury, porque as pessoas conhecem muito pela Bodytech. Olha, ele está muito anterior a isso, desde lá do estágio onde ele criou a fichinha e essa visão de formar a Estácio que eu acho até hoje que não teve, principalmente para o fitness, nenhuma faculdade do mesmo nível. E eu estou falando, eu vivenciei, eu fiz 3 faculdades diferentes de educação física. Então eu posso dizer que eu sei um pouquinho do que eu tô falando. Eu comecei na Nuno Lisboa, e que depois virou faculdade da cidade e depois terminou como universidade, né? E assim, era totalmente voltada para pedagogia, para escola. Eu tive assim, o meu estudo, assim, vamos dizer, em fisiologia, foi
foi péssimo na faculdade. Eu fui aprender isso depois, porque era uma faculdade, eu acho que... Assim, a gente tinha fisiologia básica 1 e 2, fisiologia 1, 2, 3. O que aconteceu... Nossa, neurofisiologia, bioquímica, tinha biofísica, uma formação muito boa com a Nossa. equipe, assim, que eu pude contratar, né, dos melhores, né, o Armando Oliveira também, ali no handball. E assim, você ia contratar um professor de dança, eu não podia contratar, era no departamento de psicomotricidade, tinha uma pessoa de dança. Aí eu tinha que colocar, que não tinha experiência nenhuma. Aí tinha outra disciplina, psicomotricidade. Também eu botei o Darcy Mires, na época era uma referência, ele e a esposa dele. Aí eu tive dificuldade de colocar também, porque era a pessoa que vinha do departamento lá de fonoaudiologia. Aí cheguei para minha chefe, poxa, eu queria contratar o professor de dança, tipo de psicomotricidade é muito importante. Ah, não pode, tem professores aqui que estão a carga horária reduzida, eu tenho que colocar eles, tenho que ajudar eles. Aí comecei a brigar com ela também, aí briguei com ela e tudo, aí veio o dono da Estácio e falou, poxa, Mauri, não dá para você brigar com todo mundo, mas você me deu carta branca. Então, para eu botar um curso de qualidade, eu tenho que colocar especialistas, eu não posso colocar uma pessoa que não tem uma experiência na educação física, que é de outro departamento, assim que funcionava. Aí eles começaram a ameaçar uma greve, aí ele me ligou, pô, Mauri, vai ter que voltar atrás, você vai ter que sair agora. Você fica aí nos bastidores, o Carlos Cardoso vai voltar e você não pode mais entrar em confusão. Falei, mas você que me autorizou. Eu quero melhor, né? Exatamente, eu quero melhor. Aí voltei, fiquei 1 ano ali nos bastidores, depois voltei, me acertei. Realmente eu me excedia também nesse meu idealismo, né? Tem que saber compor politicamente. Sim. Aí, só que o curso, ficaram 9 disciplinas no primeiro período e ficou caro. Comparado com a Castelo, com a Gama Filha, eu tive que enxugar algumas disciplinas, né, a nível comercial. Então, hoje, você fazer uma universidade particular é muito caro e quando a mensalidade é muito barata. E o MEC exige laboratório de pesquisa, anatômico, professores com mestrado, doutorado, você fazer pesquisa também. Então, ter uma biblioteca, na época, muito bem equipada. Então, não é barato isso, né? Então, hoje, por isso que as aulas online estão vindo com força, porque com a mensalidade barata, como o poder aquisitivo é pequeno, né? Sim. O aluno da faculdade ele não pode pagar. É aquele meu idealismo, eu dava aula, uma disciplina, até 11h10, lá na Axi. Aí, 15 para as 11, 20 para as 11, os alunos metendo o pé, indo embora, e eu revoltado, né? Ficava uns 10. Aí, comecei a proibir. Aí chegou um aluno e falou para mim, poxa, Maurício, sabe o que acontece? O único ônibus aqui, o último ônibus é 11 horas da noite. Então, se você libera 11h10, o outro ônibus é 1 hora da manhã. Cara, aí eu tive que começar a liberar. Aí você começa a liberar. sim, entendi. Aí começavam 60, terminavam 10. Reprovava um aluno, ele fala assim, poxa, Maurício, se for reprovar na fisiologia 1, já não posso fazer a 2, que é pré-requisito para biomecânica. Então, eu tive que adequar assim, a parte técnica, operacional, para a parte de real do Brasil, de poder aquisitivo baixo, transporte inadequado. Então, você tem que se adaptar a essa realidade brasileira, né? Não é fácil, né? Então, a Estácio, acho que foi uma grande experiência. Fiquei lá 7 anos como coordenador do curso. Aí saí, continuei professor, trabalhando na Axi também como coordenador da musculação. Então, foi uma experiência muito bacana, que era um clube sensacional. Aí, com o tempo, a administração era muito fraca, assim, com o tempo eles foram deixando de lado. Aí eu marcava reuniões, aí o dono chegava, um dos donos, olha, não marca reunião não, porque senão vão reivindicar salário. Então é melhor você nem fazer mais reunião. Então era proibido ter reunião, aqueles treinamentos, né, que sempre foi a minha característica. Mas fizemos cursos lá de educação física maravilhosos, né? O Carlos Cardoso, falecido, era um visionário também, ele organizava esses cursos todos. E a Axi foi se perdendo e eu saí de lá. Aí fui para a Bodytech, aí onde eu entrei, que é uma história bem interessante de contar. Eu tinha uma empresa de avaliação funcional ainda, com o Alberto, da Corpore, e o Zé Antônio, ele comprou essa Corpore de Ipanema, e ele transformou em Bodytech. E ele também, como um grande visionário, ele começou a comprar equipamentos importados da Cybex e da Life Fitness, aqueles eletrônicos da Cybex de última geração, e foi a primeira academia, talvez, no Rio de Janeiro, sim, mas no Brasil, talvez uma das primeiras do Brasil, que importaram esses equipamentos importados, que dava uma grande diferença. Aí o Zé Antônio, escutando aquilo, me chamou para ser professor. Falei, pô, Zé, não dá para eu ser professor, não tem como, cara. Estou trabalhando na Estácio, eu ganho muito mais. Eu te pago o que você ganha na Estácio.
Falei, então tudo bem. Eu fico lá de 1 às 4, segunda, quarta e sexta, beleza. Aí comecei a voltar meio a contragosto, aí eu voltei para musculação como professor. Aí depois de uns 3 meses, ele me chamou para coordenador. E os professores de lá não me viam com bons olhos, sabiam que eu ganhava mais, como viam no professor universitário, aqueles estagiários lá meio me boicotavam. Sim. Aí quando o Zé Antônio me chamou para coordenador, aí a primeira reunião, eu sabia do potencial que eu tinha pela Corpore, o trabalho que eu desenvolvia, reuni a galera, falei, olha pessoal, eu vim aqui não para ser mais um, e sim para transformar a Corpore numa das melhores academias do Brasil. Aí o pessoal riu, aí falaram cochichando e tudo, e eu acho que eu... A Bodytech já. A Bodytech já. E eu acho que eu consegui, né? Eu acho que esse objetivo, e sozinho, não tinha Alan, não tinha Dudu, não tinha ninguém, era eu e o Robertinho. O Robertinho ficava ali na parte operacional e eu na parte técnica. Aí eu coordenava a spinning também, coletivas. Só tinha unidade da Visconde? Só tinha da Visconde durante muitos anos. Só que virou ali uma referência. E o Zé Antônio começou a me levar para os Estados Unidos, para a IRSA. Aí eu comecei a aprender que não tinha na faculdade o quê? Retenção, atendimento, cuidado. Aí criei o programa Client, que era o quê? Para as pessoas que tinham baixa aderência, que não tinham, assim, o professor tinha dificuldade de acompanhá-los. Até hoje o professor tem dificuldade de acompanhar as pessoas de baixa aderência, né? As pessoas obesas, as pessoas iniciantes. Eu criei esse programa. Graças a essa IRSA que eu ia todo ano. Cheguei aí umas 10, 12 IRSAs seguidas, né? Então ali eu aprendi essa vertente de gestão que também não tinha na formação. Nem eu mesmo criei nenhuma disciplina na Estácio de gestão de academias, né? Porque eu também não conhecia, eu era um professor ainda universitário e um professor de academia, então não tinha essa vertente ainda de gestão. Aí a Bodytech foi crescendo e os programas tiveram mais facilidade de serem criados, né? Porque tinham mais professores, tinha uma remuneração melhor, né? Tinha uma equipe, eu podia contratar mais pessoas. Então foi um trabalho bem bonito, né? Que foi começando e o Alan pegou lá no... Peguei tudo pronto já. Pegou pronto. Já cheguei, fácil. Não, mas você desenvolveu muitas coisas. O Alan fez um trabalho lá no Citar, poxa, espetacular. Que eu aprendi com ele muitas coisas, né? Primeiro, fazer a reunião 7 da manhã, que a academia estava fechada. O Lulu pegou essa fase. Então não tinha como não precisa contar essa história, não, mano. Deixa isso para outro dia. Você quer me elogiar ou quer me queimar? Não. Pô, que porra de coordenador esse reunião? 7 horas da manhã no sábado. Pergunta pra galera que trabalhou lá comigo que vai entender. Mas olha o tamanho do peso do Amaury. Não sei se você que está assistindo aí agora ou está nos ouvindo já conseguiu pegar a dimensão. Um cara que cria uma formação em educação física que não existia, uma pegada completamente diferente, que realmente preparava para o mercado de trabalho e que ficou o legado, porque quando eu entrei você já não estava mais, era o Dudu Cossenza e o Marcelo Costa, mas eles mantinham exatamente a essência do que você tinha deixado. Os melhores professores do mercado eram os que davam aula na Estácio. E foi a maior do Brasil. Foi a maior do Brasil. Na época, essa época, quando eu saí, né, ela foi crescendo, o Marcel, que era o dono, sim, ele era muito visionário, ele botou a Estácio em todos os lugares, né? Todos os lugares. Todos os lugares do Brasil, né? Então, depois eles venderam por uma grana muito grande. Mas eu diria que na educação física não foi a maior, mas foi a melhor. Com essa visão de mercado, essa pegada que você deu, para mim, a melhor... tudo bem, eu fiz 3, mas você olha as pessoas, você vê o que tinha na época. E continuaram, o Marcelo Costa, sim. Vocês continuaram, que ficaram lá, o Cossenza, né? O Cossenza e o Costa seguraram durante muito tempo o seu legado foi lá. Foi coordenador lá também? Não, acho que não foi. Cossenza foi, Dudu Cossenza. Eu acho que não, foi Costa, foi também? Ele era o coordenador do campus R9 quando eu entrei. Bom. Depois ele virou diretor. Diretor também. Do diretor. Vou contar uma história engraçada com o Cossenza. Ele tinha uma academia ali no Jardim Botânico, que eu esqueci o nome qual era, né? Aí tinha um amigo meu, era estudante de educação física. Aí tinha um amigo meu que queria que eu fizesse um estágio lá, que era muito bom, o Cossenza é ótimo, não sei o quê. Aí eu fui lá. Aí fui fazer o estágio e tal. Rapaz, o Cossenza na sala. Aí tinha um aluno fazendo lá uma rosca bis sentado. Eu falei, levanta, porque a compressão na coluna é muito grande. Não faça esse exercício. Aí tava lá outro aluno lá fazendo um exercício errado. Eu fui lá consertando e ele lá me olhando. Eu fui muito antiético, né? Sim. Mas ele gostou. Aí me chamou para ser professor de uma academia que ele coordenava na Tijuca, Ânima. Aí fiquei amigo dele, mas não poderia fazer isso, né? Mas naquele meu impulso de ímpeto, né? De
de querer... Eu estudava muito, né, naquela época, né? Eu lembro o Paulo Figueiredo, que me apresentou o primeiro livro de Fisiologia do Exercício, foi Base Fisiológica da Educação Física dos Desportos, do Matheus e Fox. Aí ele mostrava lá pra gente no 5º período, né? Antes disso, eu não via educação física mais como um clube, porque lá no fundão era natação 1, natação 2, atletismo 1, 2. Você tinha que malhar, você tinha que ser atleta. Aí, a partir do 5º período, com o Paulo Figueiredo, eu comecei a ver a fisiologia do exercício, que a aula dele era direcionada a isso. Mas antes disso, a gente mais malhava do que estudava. A gente ficava muito cansado e não tinha, assim, essa aplicação prática, né? A gente não tinha essa vivência prática que tem hoje em dia, né? É que você levou para a educação física, Uhum. é por isso que eu estou falando, para ver o tamanho da importância do Amaury na profissão. E depois você foi para a Bodytech com esse desafio que você acabou de contar, ninguém acreditou. Não, ninguém acreditou. E quando a gente se juntou a Tá aí, outras, né? aí nos juntamos com a Physique. Aí tinha uma equipe forte lá, né? Do Sérgio Futini, tava o Parcelli, tava lá. Na Barão? Na Barão. Parcelli. Ali na Barão, aí teve o primeiro conflito. Juntou Brahma com Antártica. E eu tinha uma vertente mais que não podia ficar parado, mais de cuidado, de atendimento, de produto. E lá era de prescrição. Aí começamos a bater um pouco de frente, Sim. né? Mas depois a gente foi se acertando e tudo. Aí chegou uma hora, veio lá um pessoal da Barão da Torre, que veio a Débora, a gerente, chegou, tinha uma mãe de um aluno, ele tinha 12 anos, estava fazendo um programa que estava com medo de atrapalhar o crescimento e tudo, e ninguém respondia a ela, era médica e tudo. Ela veio me pedir socorro. Pô, Maury, dá para você falar? Não, mas tem gente lá, muita gente muito boa. Não, mas fala com ela. Fui lá e falei. Aí daqui a pouco veio 2 professores, mais um gerente. Poxa, Maury, você foi lá se meter lá, você foi falar com a mãe, mas vocês não falaram, eu fui falar. Eu fui falar o quê? Eu peguei o guideline do American College, mostrei pra ela, era inglês e tudo, ela ficou muito impressionada. Sempre andava com aquele guideline embaixo do American College, né? E quando você mostra pra um médico, alguma pessoa, você tem todo o respaldo científico ali pra se respaldar. E eu convenci ela que a musculação não atrapalhava o crescimento e ela saiu satisfeita, mas tinha essa rixa. Toda a academia que a gente incorporava, aí veio a estação lá da Barra com o Paulão. Aí também começou outro conflito e tudo. A gente ia produto. A estação lá no Cita América. Lá no Citar. E um dia eu cheguei lá com o Dudu, eu falei, poxa, Maury, você tá aí no Citar? Mas você tem que me avisar quando você chegar aqui. Eu falei, poxa, mas acho que eu não preciso avisar, porque nós somos parceiros e tudo. Aí chamei até o Paulão para conversar. Pô, Paulão, a gente tem equipes diferentes, mas você é um cara, é um ícone. Nós temos que trabalhar juntos, né? A gente tem que trabalhar na mesma vertente, tudo. Você é uma pessoa que vai me ajudar bastante, mas ele quis sair nessa época, né? Foi uma pena que a gente perdeu um grande reforço. Então, sempre teve esses conflitos, né? Quando junta uma academia A saída dele fez muito mal para você, tá? Porque ele era uma enorme referência. Exatamente, né? Então, ali, para a gente colocar os programas ali, foi difícil. Porque eram vertentes diferentes. Como quando a CAD e o CREF. Foi uma guerra também. Eu estava na CAD nessa época, era presidente, aí o CREF na regulamentação. Aí briguei com o Hernani, briguei com o Cossenza, briguei com o Marcelo Costa, briguei com todo mundo. Porque eu defendia o quê? As academias. Eu era patrão nessa época, eu já tinha minha academia. Sim. E o CREF tinha aquela vertente, né? Chegava na academia lá de forma truculenta, aí tava o professor de dança, o provisionado, aí multava. Então virou uma confusão e depois se acertou. Hoje eu sou amigo do Hernani, do Marcelo, já acabou essa confusão. Mas a CAD foi outro trabalho que eu fiz bacana, junto com o Carlos Heitor, o Zé Antônio, né? Que o Carlos Heitor, ele era o dono da Physilabor, ele já ia para os Estados Unidos, já era membro da IRSA. Então, quando eu comecei a frequentar isso, eu vi quantas coisas que a gente podia aprender. Aí o Carlos Heitor falou, vamos montar uma CAD, uma Associação das Academias do Brasil, vinculada à IRSA. Então, tudo que a IRSA tinha, os position stands dela, o Global Report e tudo, a gente trouxe aqui para o Brasil, né? E o Carlos Heitor, assim, era um cara muito importante pro nosso segmento. E o CREF crescendo e a CAD crescendo, era o patrão com o empregado. Então, aí teve aquele choque do início. Aí hoje em dia não tem mais essa turbulência. Eu acho que você foi muito mal compreendido nessa época. Pô, nessa época, eu entrei na justiça, ele botou no jornalzinho lá, pô, botou cada coisa, nossa.
Doeu muito. Aqui, Vamos pra justiça. Eu escutava do Amauri, né? pra quem não conhecia, era fácil de odiar. Eu não conhecia a história. O Alan, quando o Alan foi coordenar lá no Cita América, ele me chamou para ser professor de sala lá, que ele estava chegando. Eu nem trabalhava mais em sala, né, Alan? Você trabalhou também no Cita? Trabalhei. Trabalhou comigo, né? Aí eu te conhecia, assim, de vista. Nunca, eu não conhecia essa história. Realmente, sim. A história passa por ele, né? Então, eu ia falar isso. Você tem várias pessoas que já se foram, inclusive, fazem parte da Fundação da Educação Física no Brasil. Mas você tem uma educação... O Amauri é um divisor, né? Tem uma educação física antes do Amauri e uma educação física o grande inventor da educação depois física, do Tesla, Thomas Edison. É um divisor de águas, cara. É um cara, assim, que as pessoas não têm noção. Que ele inventou, ele criou ele muita não coisa. Tem noção. Eu acho que não tem... Tô sendo abusado aqui em falar isso. Se você me permite, acho que você não tem muita noção de quem você é. Eu converso muito nos bastidores com pessoas que realmente conhecem a história dele, e por isso que eu quis trazê-lo, e pessoas que sabem a importância que você tem para a educação física. Para mim é isso, tá? Eu não estou aqui... antes e depois do Amauri. A gente tem várias pessoas que são importantes, vários ídolos, a gente trouxe aqui vários ícones. Para mim, Hércules, trouxe aqui, que é a minha maior referência na educação física, o meu maior ídolo, o cara que mais me inspirou. Hércules Rubini, eu falo, ele sempre fala, você está exagerando, aquele jeitão dele. Nós temos nossas referências, né? Como eu tenho as minhas, é importante você fazer a sua personalidade profissional. Cada um te dá um pedacinho. É os meus conselheiros, o Hércules está lá, cadeira vitalícia. Mas você é o cara que é o maior visionário que pelo menos que eu conheço, de todas as histórias dos que eu não conheci, que me contam, e de quem eu vivencio, de quem eu vejo, não tem ninguém que chegue perto. Eu vou contar outra história também. Manda brasa, então, vamos seguir. Quando a Corpore, que foi essa academia, se fosse hoje, seria com a Bodytech, uma companhia atlética, academia de ponta, né? Ela comprou a Coelho. E essa Coelho, mas era cada exercício, assim, do fundo do baú, sabe? Não podia fazer, tipo... Dar um exemplo, assim. Tinha exercícios que eram proibidos, não tinha treinamento cardiovascular, era uma coisa assim... Essa Coelho era por causa do professor Coelho? Não, era uma academia, na época era muito boa, assim, de coletiva, de musculação, mas não tinha uma base científica. Quer dizer, eu tô falando mal de uma época, né, que era uma época que não era pré-científica, né? Então, quando a Corpore entrou, Rolando Sede, André Leta, Paulo de Tarso, o Alberto Caldas, né, o Wallace Monteiro, era uma equipe muito forte, né? Então, que já tinha essa vertente da aplicação científica, aplicação prática, né? Aí, na Corpore, nessa equipe, um dia a gente era filiada à Runner em São Paulo, que era outra gigante, né? Eram as duas maiores do Brasil na época, era a Runner e a Companhia Atlética. A Runner lá do Paulo Aquial, da aeróbica, era muito forte também, não tanto na musculação. Aí eles chamaram a gente para um curso que ia ter com Douglas Brooks, que era um americano lá e tal. Aí me chamaram para traduzir. Aí tava lá o André Leta, lá aquela equipe toda da Corpore, aqueles garotos de 20 e poucos anos. Aí ele começou, mas o curso era muito fraco, era assim, rosca bíceps, quase muito trabalho, bíceps braquial e braquial, supino, mas assim, o mais básico possível. Aí o André Leta começou a perguntar pro cara, e ele não conseguia responder direito, porque ele não tinha bases, né? Ele achava que a gente não tinha... o gringo. Caramba. Aí o gringo chegou pra mim e falou assim, olha, para as perguntas, que as perguntas estão muito difíceis. Aí eu cheguei, peguei o microfone e falei, pessoal, olha só, esse curso está muito ruim. Esses americanos vêm aqui e acham que a gente não sabe nada, mas, pô, você tem que elevar um pouco o nível. Aí veio o dono lá, o Marfará, que é o dono agora da Reebok. Não, Marfará, você não vai falar agora, não. Pera um pouquinho, começou um debate lá, cara. Mas foi nós acabamos com o curso. Foi uma besteira que a gente fez. Aí o dono chamou a gente depois, mas deu uma bronca na gente, uma ensaboada, com razão. A gente acabou com o curso, estragou o curso, né? Nesse avan de ciência que a gente tinha dentro da gente, né? Então... E na Copa... Né? O Leta. Pô, o Leta segura, depois veio o né? Robson também, o Robson, nosso amigo lá do Remo. O Robson era outro também, chegava no curso. Isso dá até um alívio. Eu e Marco Justo já estragamos o curso também. também. Eu e Marco Justo. Dá até um alívio, pô, não fui só eu que fiz merda. Exatamente, né? Então acho que a Corpore, acho que foi esse divisor de águas que você falou, por essa equipe que reuniu. Tinha lá o André Leta, estava no Hotel Glória, e trabalhava também um tipo de... Eu acho que o Cossenza trabalhava lá também. Tinha uns ícones lá também. Mas na Corpore, realmente, foram os melhores de todos os tempos, né? Eram 5 unidades, que era a maior do Brasil na época.
e que virou depois a Axi e depois a Bodytech, né? Então, acho que realmente a universidade crescendo essa parte de fitness, essa parte de saúde, tudo, e mais essas academias de ponta, acho que a Copre foi a pioneira e depois a Bodytech, né? Então, realmente foi um divisor de águas, acho que você tá com razão. Eu fui um deles, mas não fui eu sozinho, né? Tinha uma equipe, eu nunca fiz nada sozinho. Vou dar exemplo do Rodrigo Henrique aí, que vocês adoram, que eu adoro também, né? O Rodrigo Henrique, muito bom. Eu vi que ele era um garoto talentoso, falei, Rodrigo Henrique, você vai coordenar agora o cliente. Mas como? Não, você vai coordenar. Não, mas eu não tenho competência, não, você vai ser o coordenador do cliente. Aí chegava para Luciana Neder também, era outro talento que a gente tinha lá, uma pessoa que trabalhava lá com a equipe do Cláudio Gil, do Tony, né, da Gama Filho. Luciana, você vai ser a coordenadora do college. Não, aí ela era a coordenadora do college. Então eu pegava as pessoas e colocavam nos pontos chaves, né, no client, no care, no express, equipe de corrida. Aí tem outra história engraçada também. O Zé Antônio uma vez comprou um desfibrilador lá nos Estados Unidos e me botou no colo. Ó, comprei esse desfibrilador. Pô, mas não sei mexer nisso. Não, você vai ter que aprender. Mas por que você comprou isso aí? É marketing. Vai dar um grande diferencial quem tem um desfibrilador. Marketing, um desfibrilador. Aí comecei a estudar esse negócio, né, de desfibrilador, de ressuscitação cardiovascular. Aí contratei o Fábio Gomes. Aí a gente fez esse projeto, né, de socorros dentro da academia. Agora está o Emerson, depois a gente contratou o Emerson, até o Léo Cabral contratava ele. A gente viajava o Brasil todo treinando os professores a socorrerem acidentes cardiovasculares, principalmente que a gente tinha medo de que alguém morresse dentro da academia. Esse era o meu grande medo. Eu saí e ninguém morreu. Esse que foi o legado que eu deixei, mais um. Ninguém morreu. E salvou uma pessoa na porta. Opa, esse foi... Conta essa história. Até eu sei dessa história, cara. Para saber qual é que é. Nessa história eu já tinha saído da Bodytech, mas eu dava personal lá para minha tia. E um dia eu estava lá sentado, conversando com ela e tudo, aquela resenha. Aí veio uma aluna, olha, tem uma pessoa lá fora passando mal. Ela era aluna nossa, eu sei que vocês têm desfibrilador, não dá pra vocês irem lá, não? Aí eu, caramba, tem que ir, não posso fugir. Olhei pra um lado, pro outro, só tinha eu mesmo. Aí peguei o desfibrilador, aí chamei o Ramon, que era do Master, né? Outro projeto maravilhoso que a gente criou, a Sala Master em Copacabana. Era uma sala só pra terceira idade, foi uma coisa espetacular, saiu até na televisão e tudo. Acho que mais um desses projetos que eu criei. Aí peguei o desfibrilador, com medo danado, já tremendo. Falei, caramba, pensei lá dentro de mim, eu vou conseguir. Já fiz mais de 30 cursos desses, poxa, não tem como eu errar. Aí cheguei lá, tá uma cena perfeita. A pessoa lá no chão, caída lá, desacordada, já morta, né? Um guarda municipal, uma médica e as pessoas em volta. A médica não tava... Não, a médica não. Ela falou assim, eu sou médica. Eu falei, olha, eu sou professor de educação física e sei o que eu vou fazer. Ela não tava Deixa comigo que eu vou resolver. Aí chamei, comecei a botar o desfibrilador e lá, e nada do sinal. Aí eu botei o eletrodo errado, botei de criança. Eu falei, caramba, vamos tirar. Aí botei o normal. Aí começamos, pum, 30 para 2, 30 para 2, 30 para 2. Eu e o Ramon, não fui eu sozinho, eu e o Ramon, 30 para 2, 30 compressões e 2 respirações. A gente se revezando e tudo. Aí vem o desfibrilador, choque requisitado, afasta todo mundo, afasta. Aí, bum, aí o cara subiu. Aí continua, e aí continuamos, e tudo. Aí eu vi que ele voltou, a pulsação dele voltou. Aí parei, aí o SAMU chegou 2, 3 minutos depois. Quer dizer, o SAMU chegou 15 minutos depois do negócio, eu cheguei nem 5 minutos, talvez 2 minutos. Então tudo deu certo, perfeito, e ele sobreviveu. Até deu um presente pra gente e tudo, né? Então isso aí realmente foi uma coisa muito bacana. Já fez a vida, já cumpriu minha missão, salvei alguém. E toda vez que eu andava na rua, quando eu fazia esses cursos, eu me sentia na obrigação de ajudar. É complicado, você tem que ajudar, né? Você tem que ajudar. Agora mesmo, eu tava na praia agora, sábado, aí uma moça lá passou mal, caiu, aí eu vi o bombeiro, falei, beleza, tá o bombeiro lá, não vou... Eu tava do lado do bombeiro, quando ela passou mal, aí eu não precisei socorrer, né? Mas eu lembro até hoje... Acho que foi uma das coisas que eu introduzi na Bodytech, talvez para o mercado, e que eu me beneficiei também, né? Que eu aprendi uma coisa importante. Mas olha que coisa interessante, Amaury, porque o desfibrilador vem por um olhar comercial do dono, no caso do Zé Antônio. E você olha e enxerga uma oportunidade de aprendizado e acaba criando o programa de emergência da Bodytech. E aí foi criado, eu estava nessa época, quando você começou a criar os treinamentos, e uma pessoa foi salva dentro do CITAR por causa do desfibrilador. Okay. Eu estava em reunião na Hold com o Paulinho, lembra? O Paulinho era o gerente.
E a gente recebeu a ligação, quando a gente chegou de volta à unidade, o cara já estava no hospital já. E não era aluno, era um avô de uma aluna que estava na ginástica artística. Aham. E ele passou mal naquela arquibancada que tinha lá e socorreram, pegaram o desfibrilador. E por causa do desfibrilador, o cara não morreu. A importância do programa... Poxa, também a gente teve um óbito até na minha época, mas foi fora da academia. Então isso gerou também uma formação técnica de preventiva. Porque, tipo assim, para a gente mapear as pessoas de risco, o professor, quando fizer a anamnese, vê quem tem sintomas de doença cardiovascular, dor no peito, taquicardia, falta de ar. E organizamos um evento, uma caminhada em Copacabana, até o Arpoador, onde tinha uma aula de alongamento, e eles iam voltar andando. Mas nesse dia estava um calor muito forte. E o professor levou essas pessoas e trouxe de volta. Só que um deles teve um infarto. Teve um infarto e tinha ali uma parada da Disney, algum evento da Disney e tudo. A gente tinha levado o desfibrilador, mas qual foi o erro? Quente, úmido, não se levou água para hidratar as pessoas, e dessas pessoas que passou mal e teve um infarto já tinha doença pré-existente. Tinha que ser proibido de ir. Então isso virou um guideline para prevenção também. Para você prevenir. A gente botava em todas as salas também como você deve fazer para prevenir. Na aula de spin, a gente treinava as pessoas. Olha, pessoal, se você tiver dor no peito, taquicardia, falta de ar, alguma sensação você para imediatamente, me comunica. Então isso virou uma coisa bacana, porque a prevenção foi um trabalho junto com o socorro também, né? Então também lá no Leblon, uma vez o escritório era lá, uma pessoa passou mal, eu ia lá ajudar, socorrer e tudo. Fizemos convênio com ambulâncias também, a gente gastou um dinheiro com ambulância para socorrer. Então nós tínhamos um trabalho assim de excelência, né? Esse primeiro, eu acho pioneiro, acho que foi um pioneiro. Esse foi o... Quando você fez o programa de emergência da Bodytech, todos os outros programas já estavam prontos, né? Client, Express, é verdade. Care... E todos com manual. College, todos com manual, que é difícil. Para criar um manual daquele, eu levava 6 meses. Ia tudo lá, fazendo. Mas eu tinha equipe que ajudava, né? Se não fosse essa equipe, meus ajudantes, o Gustavo Rondon, Bruno Franco, Antônio Henrique, Rodrigo Henrique. Quem mais a Luciana Neder me ajudava na avaliação funcional, o Rolando na Corpora. Então sempre nunca trabalhei sozinho. Eu tive a competência, eu acho, principal, de pegar as pessoas certas na hora certa e motivá-las. Aí vem o Sapiens, o livro do Sapiens, para mim, pro meu propósito. Para mim, eu fiz a cultura do quê? Do atendimento, da prestação com mais evidência. Eu reuni essas pessoas naquele sábado. Você não chegou a pegar os sábados? Não. Que a gente reunia, assim, 9 da manhã, hidroginástica, 10 da manhã, master, 11 horas college, 12 horas musculação. Mas era um sucesso, assim, todo mundo ia. Aí palestras com nutricionista, eu dava a maioria das palestras, chamava gente de fora. Era muito bacana. Então aquilo ali eu criei o que? A família Bodytech. Realmente foi uma família mesmo. Quer dizer, as pessoas trabalhavam de graça, por amor, não tinha esse negócio do dinheiro. O dinheiro era uma consequência. Eu também. Então a gente foi movido pelo amor, o quê? De prescrever com base em evidências e com a cultura do atendimento. E a gente fazia o quê? Um local bacana para a gente trabalhar. A gente ficava mais tempo lá na academia do que na nossa própria casa, né? Um local bacana para trabalhar acaba se tornando um local bacana para as pessoas frequentarem. Exato. Com certeza. Primeiro você tem que cuidar dos seus colaboradores para que eles possam cuidar dos seus clientes, né? Sim. Aí emerge o que emergiu, que durante muito tempo foi uma referência. E eu aprendi isso tudo, Alan, muitas dessas coisas nos Estados Unidos. Eu sei, foi a tua inspiração lá. Isso foi lá. Agora, na parte de fisiologia, biomecânica, treinamento, aí foi com essa equipe toda que a gente teve, mais os livros que eu estudava de fisiologia, treinamento, né? De fazer essa aplicação prática imediata, né? No cardio, né? Ninguém ia no cardio. Hoje voltou, ninguém vai mais no cardio. Aquele alongamento assistido que a gente tinha lá, que era um diferencial, não tem. Hoje você vai nas academias lá, tá complicado, né? Sim. A passividade hoje tá muito grande, né? Então aí eu vou lá, até eu fui numa das academias, que eu não vou citar o nome, lá em São Paulo. Cheguei lá 10h30 da noite pra malhar, aquele meu horário, né? Que eu gosto de fazer aquele express. Tardão. Faço um circuito. Às vezes tu ia embora com a gente várias vezes, eu ficava até tarde lá. Eu gosto de malhar à noite. Aí cheguei 10h30, tinham 2, 3 professores lá, estagiários, né?
Aí eu fui cumprimentar, que eles nem foram falar comigo, fui lá falar com eles. Eu tô na terceira idade. Pô, chegou um cara na terceira idade, 10h30 sexta-feira. Você tá Poxa, sozinho? no mínimo, opa, tudo bem, seja bem-vindo, que bom você estar aqui, você tem meia hora para treinar, você pode fazer um circuito, um drop set, um treinamento cardio intervalado, que eu te recomendo, que é mais rápido e mais eficiente para essa meia hora, e depois eu posso fazer um alongamento contigo, melhorar a tua mobilidade. O que você prefere dos 3? Nada. Ficaram lá na resenha de tríceps, bíceps, um conversando com o outro, não falaram comigo nada. Aí eu tinha montado meu circuitinho, eles desmontaram. Cara, Aí eu falei, porra, é demais, né? Aí na hora de ir embora eu me vinguei, não falei com ninguém. Ah, vou embora também, não vou falar com ninguém. é bom demais. Entendeu? Quer dizer, esse é o mercado hoje está um pouco complicado. Talvez as aulas online e tudo, né? E assim, o crescimento das redes. Então tá difícil fazer aquele trabalho que a gente fez, né, Alan? Foi um trabalho, assim, espetacular, né? Você como é um estudioso, que eu respeito muito, né? Você é um inovador que você faz. Eu lembro da palestra do Alan. As palestras dele são demais, cara. tô ótimo. Conheci ele em palestra. Não, ele vai passando a palestra e não olha pra trás. Ele tá passando. Ele é sincronizado, assim, com a dançarina, ele né? tá falando. Como é que ele faz esse negócio, cara? Aí vai passando um negócio aqui, mas uma tecnologia que ele usa, cara. Assim, a sequência que ele usa pra prática, pô, é sensacional. Vira na hora ali. Então você pode, eu acho que vale um debate. O que está acontecendo agora, né? Educação, as redes sociais, né? A falta de leitura, né? A falta de comprometimento, a falta da família, porque as pessoas, os pais estão separados. Eu acho que é um misto disso tudo. Isso está me incomodando muito, né? Me incomoda, né? Eu até não gostaria de falar disso, acho que é mais com vocês, mas eu que estou na prática, né? Se você depois quiser saber, a minha prática atual, o que eu estou fazendo agora? Então a dificuldade hoje é o gerir pessoas, né? Motivar essas pessoas para continuar esse trabalho. Eu acho que é legal você falar sobre isso, mano. Acho que você estava começando, né? Continua você. Que eu acho que tem um problema de educação. A geração que está aí, ela nasceu num ambiente de verdade, principalmente essa que chega nas nossas academias, um ambiente rico, um ambiente de fartura. Você tem comida disponível no mercado 100%, os ambientes todos têm ar-condicionado, você tem o transporte com toda a deficiência. Hoje já não tem mais aquele problema que tinha naquela... Apesar de todos os problemas, apesar do Brasil ser andar de freio de mão puxado por questões que a gente não vai... não cabe aqui. Não cabe aqui. Apesar de tudo isso, ainda assim a gente tem uma melhora da qualidade de vida como um todo. Ainda uma parcela muito grande da população sem acesso, sim. Mas dentro do mundo do acesso, das pessoas que vêm, acho que a galera acha que isso... O mundo sempre foi assim. E o mundo sempre foi assim, então eu tô cheio de direito e não tem dever. Falava o Cristóvão Buarque, é um cientista, é um político, né? E também é um reitor de universidade. O brasileiro gosta muito de direitos e poucos deveres. Poucos deveres, pouco isso. E aí o cara chega na academia e, cara, as pessoas... Eu acho que é complicado falar sobre isso, porque a tendência é ser muito reducionista, mas como não é o fórum, eu vou dar só um ponto. As pessoas, elas não querem mais se esforçar. Elas querem tudo. Mas querem o dinheiro, querem o retorno, que é o direito, que é o retorno, sem o dever, que é o esforço, que vai gerar. Você consegue fazer uma maratona sem treinar? Não dá para fazer uma maratona sem treinar. Você pode até fazer, mas você vai se arrebentar todo. As pessoas querem fazer a maratona sem treinar. Alan, eu vou citar o Bernardinho, ele num podcast lá que eu escutei dele, né, que eu sou fã dele. O Bruninho acordou ele lá, meia-noite, lá, num dia, numa concentração dessa aí, numa Olimpíada, não sei o quê, falou, pai, você tem que mudar, pai. Não dá pra você ser como você era com a minha geração. Essa geração é diferente, você dá muito esporro, você briga muito, você tem que ser mais carinhoso, mais afetivo. Então também tem essa lição. Nós temos que ser mais carinhosos, afetivos, ter mais paciência, entendeu? A gente tem que ter paciência. É uma outra geração, não é a geração de vocês. Então, eu tenho que moldar isso também. Senão, tem que saber lidar. Eu vou ficar sozinho. Mas tem que saber lidar. Você vai ficar Você pode dar um pouco mais de bronca, mas você tem que... Tipo assim, ele faltou o meu treinamento. Eu vou lá e dou um treinamento exclusivo para ele. Mas saber lidar, Amaury, para educar. Não para mimar. Não, claro. Não para continuar com esse processo, não cada vez vão ficar mais frágeis, mais... Não, e tirar também. Tirar, eu lembro de uma coisa que eu aprendi. Quando você não tira um colaborador ruim, você está prejudicando ele.
Porque você tá deixando ele num local que ele nunca vai ser bom naquilo. Quando você manda ele embora, você tá falando pra ele, olha, meu filho, você tem que fazer outra coisa, você não é bom nisso. Aí vou dar um exemplo do atual agora, né? Tem um dos professores lá da minha equipe, fraco, né? Não atende as pessoas e tal. Eu falei, poxa, aí lembrei do Léo Cabral. Vou mandar embora, mas vou dar um coaching antes. O Léo Cabral sempre falava isso. Você vai mandar embora, mas você deu um coaching pra ele. Você ensinou a ele, você mostrou pra ele como é, então eu sempre faço isso. Sim. Na personalidade de profissional que eu aprendo com várias pessoas, né? Aí marquei uma reunião com ele, 1 hora. E fiquei mostrando atendimento, cuidado, prescrição, intervenção. Então, o treinamento da Smart Fit, que é o PAS, é o mesmo do meu, que é educação, mais conhecimento, mais alegria, é igual a fidelização e retenção. Então é mais ou menos parecido. Todo mundo tem a mesma metodologia para treinar as pessoas. É igual, a abordagem é igual. Aí eu dei um treinamento para ele de 1 hora. Aí no dia seguinte eu fui malhar para ver ele lá. Tinham 40 pessoas na sala. Ele atendeu 4. De 44. Eu falei, cara, manda embora, cara. Não tem condição. Tentei. Não pode. Fez a sua parte. Aí tem um outro também, que eu tava lá, o Marco, né? Eu fico marcando. E falei, olha, aquele professor também não tá dando lá. Aí tá lá o professor parado ali no card, assim, ó. Parado. Não pode ficar parado. É a primeira máxima da minha equipe, não pode ficar parado, né? Aí tá lá ele parado. Aí eu falei, professor, como é que você tá achando o seu atendimento aí? O que você tá fazendo? Tô achando bom. Então, eu tô aqui há meia hora malhando, você atendeu 2 pessoas. Cara, tá vendo aquela senhora? Aquela acima do peso? Aquele senhor precisa de você, do seu carinho, do seu conhecimento. São pessoas que às vezes têm um colesterol alto e não sabem, têm pressão alta e não sabem, querem mudar o programa e não estão mudando. Pessoas que estão tristes, estão depressivas, pessoas que se separaram. Você é o agente de quê? De alegria, de motivação. A partir do quê? Da ferramenta que você tem, que é o exercício. Agora, se você ficar parado, ninguém vai te conhecer. Ninguém vai saber de você. Sim. Então, esse que é o treinamento atual, né? De fazer que eles façam o que a gente quer, né? Tá difícil. O problema é que eles querem mais acolhimento, mais carinho, mas não querem dar. Exatamente. Eu tenho até história sobre isso. O problema volta lá na educação. Eu, há 4 anos atrás, eu tô só falta uma matéria para acabar a faculdade de economia, né? Eu entrei na faculdade, cara. Aí eu tava lá com a molecada, só que eu já entrei igual animal. Eu tava no meio do mestrado e entrei na economia. Aí eu defendi o mestrado, na outra semana tava fazendo já prova de economia. Aí tinha um grupo lá, só molecada, todo mundo com dificuldade, reclamando do professor. Eu não lembro qual era a matéria, eu acho que era a primeira matéria de estatística, com o professor que era engenheiro nuclear. A galera tava perdida. Aí eu falei, a matemática é difícil e tal, mas não era difícil. Mas também tudo bem que eu tava no mestrado, mexia com estatística. Falei, gente, olha só, o que ele tá pedindo ali não é nada mais do que ele pressupõe que vocês aprenderam no 2º grau. Isso aí já tinha que ter vindo. Não, mas não é assim, a realidade das pessoas são diferentes, não é todo mundo que tem facilidade, não é todo mundo que aprendeu. Aí é a geração também da justificativa, né? Eles justificam tudo. Eles têm habilidade pra nada, só pra justificar, né? Aí tem habilidade danada. Aí brigaram comigo, reclamaram. Então por que você não ajuda em vez de criticar, falando que a gente tinha que saber? Falei, tá bom, eu vou ajudar vocês, vou contribuir. Aí eu falei, vou jogar essa pegadinha, vamos ver se eles vão querer contribuição ou facilitação. Aí teve uma prova, acho que é cálculo 1, não sei se foi cálculo 1 ou estatística avançada. Aí eu acabei a prova, acho que foi estatística avançada, desvio padrão, que a gente fazia tudo no braço. Aí acabei a prova rápido, falei, deve ter tirado 10, né, sei lá, 9. Aí eu falei no grupo, gente, e aí, como é que tá a prova? Tá difícil, tô aguentando, não tô sabendo fazer. Falei, fala o seguinte, me manda a questão de vocês. Aí mandava ficar fazendo, toma a resposta, toma a resposta, cola, toma a resposta. Cola, toma a resposta, pelo WhatsApp. Todo mundo foi fazendo. Aí perguntaram, cara, tu acabou tua prova, tu continuou aqui com a gente só pra fazer nossa lição pra ajudar a gente? Falei, Aí, toma. Aí os moleques fazendo, porra, vou te chamar pra comer uma picanha argentina aqui na Barra comigo. Aí eu falei no grupo, tá vendo? Vocês não querem ajuda. Vocês querem que eu responda por vocês. Vocês querem que o professor pegue vocês no colo. Não, isso não é ajuda. Obrigado, ajudou. Eu falei, não ajudei não, atrapalhei vocês. Aí todo mundo ficou calado. Aí todo mundo passou a gostar de mim, viu que estavam errados. Pronto, acabou a história. Tem que ter marcado uma aula, tipo a monitoria, para ver quantos iam aparecer. Ninguém aparecia. Eles queriam dado. Eles justificaram que não era dado. Quando deu, eles acharam que foram ajudados, né? Tudo é fada. Eu lembrei também outra coisa lá da Bodytech, as provas lá no final do ano. Sim. Teórica. Aquilo também foi um marco, né? Prova pra entrar no CARE, tinha prova pra entrar. Tinha prova também, aquelas provas, chegou uma época, era Anastácio a prova.
Lá o Léo Cabral até era o coordenador da Eu musculação. peguei as provas já com o Léo. Entendeu? Mas já tinha antes, né? Aí eu faço isso lá na minha academia, eu faço, né? Aí depois chegou a minha gerente lá, assim... Às vezes a gente tem desavenças, né? Pô, você tem que treinar a melhor equipe, não sei o quê, porque eu for... Não, olha só, não tem reclamação. Só que você quer gente que não tem mais. Porque a professora tal, ela fez a prova que você colocou e ela reclamou que foi mal feita. Quê? Minha prova mal feita? Como assim? Quem é essa professora? Tirou 2,5 numa prova com consulta. 2,5, cara. A culpa é da prova. Porque eu ajudei essa menina, a menina não sabe nada. Não sabe, não sei nem como é que ela ficou tanto tempo aqui. Mas é que a prova tá mal feita, pô. É um abuso. Se fosse um monstro, um Rodrigo Henrique, assim. aí tu Exato. né? Mas aí tem a realidade daquele carinho que eu te falei. Tem um desses professores também falou pra mim, Mauri, eu não tenho iPhone, eu não tenho Galaxy, eu não posso. Meu telefone é muito simples. Eu em casa não tenho computador. Eu moro num lugar lá de milícia, então a internet eu não tenho. Não tenho que pagar a milícia, eu não quero pagar. Então dá pra você imprimir a apostila, aquela apostila lá da Bodytech, dá pra você imprimir pra mim, aí eu fui lá imprimir pra ele, entendeu? Então você tem que olhar. Isso aí. É outro tempo, entendeu? É outro tempo. Mas esse olhar, eu acho que isso é de sempre. É que eu acho que... Por isso que essa conversa ela é até mais dura. Porque a gente tem que ter a tal da empatia. Ela é importante. Desde sempre, acho que a gente precisa olhar. Talvez a gente precise olhar mais agora, mas não pode confundir esse olhar, o acolhimento, a empatia, com o mimar. Esse aqui é o meu problema. Aí você começa a distorcer o que é cuidar e transformar em mimar. E o exemplo que eu sempre dou, Mauri, é que não tem ninguém que eu ame mais que meu filho e não tem ninguém que eu dê mais esporro que meu filho. Isso aí. Então, quando eu dou esporro, quando eu brigo, quando eu exijo que eu faço com meu filho, eu tô sendo ruim com a pessoa, eu tô sendo escroto, eu tô demonstrando que eu não gosto da pessoa? Ou será que é nessa hora que você tá puxando, que você tá exigindo, que você tá tentando educar, que você tá demonstrando o seu carinho, o seu amor pela pessoa? Isso não quer dizer bater, isso não quer dizer fazer grosseria, isso não quer dizer gritar, isso não quer dizer ser violento. Isso quer dizer ser exigente. Aí vem, no nosso caso, é o líder, né? O líder é isso. Se ser o líder... Você tem que dar bronca, tem que chamar atenção, ao mesmo tempo você tem que acolher, você tem que motivar. Tem que educar. Sempre tem que educar. Com educar certeza. É o principal. Mas hoje também tá difícil você educar, né? Tá difícil, cara. Poxa, assim, eles não têm o hábito de leitura, de ler. E antigamente, quando eu ia contratar um professor, lá na Corpore até na Bodytech, um mais velho, o que você tá lendo? Sempre pergunta, o que você tá lendo? Você tá estudando? Não tô estudando nada atualmente. Pô, você não tem nenhum livro de fisiologia. É muito caro, professor. Livro de fisiologia. Eu emprestava o livro pra pessoa, dava e tudo, né? Mas hoje nem essa desculpa tem. Porque nas redes sociais, hoje, você estuda. Também. No seu grupo, né? No grupo do lado da Limites. Poxa, você tem tudo, artigo resumido já. No Instagram, você anda no Brad Scanfeld, lá no Instagram dele, você bota ali tradução. Todos os artigos mais novos estão ali traduzidos para você. O Wolf também, do grupo dele. Também, cada material maravilhoso, prontinho. Aí o que eu faço? Eu pego esse material todo, esses artigos, resumo e coloco um telefone lá para eles terem acesso, para terem assunto. Eu acho que eles não vão no cardio, eu acho que eles não vão nos clientes por falta de assunto. Então eu dou o quê? Sobre creatina, ingesta de proteína, os tipos de dieta, trabalho multidisciplinar, drop set, treinamento concorrente. Então esse material, aí quando ele chega no cliente, ele já tem um material para falar com ele. E aí, como é que tá a sua ingesta de proteína? Pô, eu tava vendo, eu não tava ingerindo suficientemente, agora tô tomando whey protein, fui numa nutricionista. Você tá ingerindo proteína suficiente? É tarefa dele saber isso, né? Um aluno que não esteja melhorando. E aí, qual a dieta que você está fazendo? Você tem que ir numa nutricionista. Então, eu dou materiais para ele ter subsídios. Esse professor lá que eu fui lá em São Paulo, 10h30 da noite, pô, você pode fazer um drop set, 35% com menos tempo. Ele é tão eficiente quanto o B7 ou a série simples, mas você vai ganhar 35% do seu tempo. E hoje eu faço direto esse drop set. Eu não gostava muito, né? Porque eu via meio deturpado, né? Aqueles fisiculturistas treinando, dando para as alunas lá sofrendo. Eu faço na máquina só, porque ele fica lá tirando, né? Eu não faço com sofrimento, mas eu vi que realmente é um treinamento muito eficiente para você fazer e tem respaldo na literatura. Então eu faço isso hoje.
Atualmente, o meu trabalho é pegar a literatura, eu estou com tempo, resumir artigos, tem muitos que já dão artigos resumidos, passar os seus podcasts para eles assistirem, né? Só que eu não sei se eles fazem, se eles assistem, né? O que tem de informação hoje, de graça, de alta consistência, até o guideline lá do American College eu não uso mais. Às vezes eu fico com pena de eu não usar mais o Instagram, não ver mais os podcasts, que leva muito tempo. Aí eu tenho que ver o quê? No carro, tem que ver enquanto eu estou fazendo ali o café da manhã, né? Então, tem informação para eles. Bastante. Né? Não, informação não falta. Não falta. Isso aí, de fato. Mas a questão de tudo que você está falando, da falta de interesse, de novo, a gente bate lá no podcast que a gente fez com o Hércules, que é a questão da educação. E quem me conhece sabe que eu não sou um cara, eu não gosto desse negócio de, na minha época, esse saudosismo, que tudo era melhor antigamente. Tudo é melhor. Não é verdade. Mas tem uma coisa que a gente conversa muito aqui no Paralelo, é que não dá para você fechar o olho que se tem algo que vem piorando, porque tem muita coisa que vem melhorando. Até falei, né, da qualidade, né, carro, você pegar sistema de saúde, não o nosso tecnologia, público, né? mas a tecnologia em si, o que ela oferece de conforto. Inclusive o acesso à informação hoje, É muito grande. mesmo para quem não está tão favorecido, ele é maior. Antigamente Muito você maior. tinha que imprimir um negócio para dar, o cara ali baixa comprar na livro. internet facilmente. Trazer artigo lá de fora, esperar meses. Mas Você tem bota- uma coisa, um monte de coisa melhorando, e tem uma coisa que é muito clara que ela não para de piorar. E eu só posso falar do Brasil. É a educação A educação, básica. é. Tem mais principalmente. informação, menos educação. Menos É educação. incrível isso, né? E não por falta Paradoxo. de dinheiro. Não é falta de dinheiro. É uma crítica para os governos, né? Principalmente o governo que está há mais tempo aí, que a gente conhece, Sim. não tem um projeto educacional. É. Até o Darcy Ribeiro criou aquele que na época era muito bom, o CIEPS, e eu fiquei frustrado que eu fiz o concurso, passei para professor, eu trabalhei 9 anos, aí fiz a segunda matrícula, passei também, aí fui lá no CIEPS. Poxa, eu quero trabalhar no CIEPS, era brisolista na época, adorava Darcy sim. Ribeiro e tudo, quero trabalhar no CIEPS. Aí cheguei lá na entrevista e tudo, fui reprovado. Aí eu falei, moço, como é que eu sou reprovado? Eu sou jovem, sou brisolista, faço mestrado, sou estudioso, já tenho uma matrícula, como é que eu não vou passar? Já estava dentro. Pô, já tô dentro. Ah, meu filho, tem aspectos políticos aqui. Aí eu meu fiquei. Deus. É isso, é o Brasil. Cara, Entendeu? tem que Então, me não filiar tem quem para entrar? um modelo educacional bacana. Eu tive a alegria de estudar num high school americano, né? Fiquei 7 meses lá estudando. Poxa, que escola maravilhosa, cara. Escola, esporte, né? Joguei no time da escola, futebol, pô, mas os jogos, né? Tinha as cheerleaders, aí você ia pra outra cidade, ia o ônibus da escola, te levava, o estádio à noite cheio lá, aí tinha basquete, tinha futebol americano, pô, que bacana. A escola maravilhosa, assim, sensacional, que aqui você, infelizmente, por isso que eu saí da escola pública que eu dava aula, né? Não tinha condição Se frustrou, né? totalmente. Até teve outra história engraçada. Tinha um conselho de classe, né? Eu gostava de participar do conselho de classe. O professor de educação física não gosta muito, não gostava muito, né? Mas eu participava. Aí tinha uma professora lá reclamando, professora de inglês, dos alunos. Esses alunos não querem nada, não sei o quê. Falei, professora, me desculpe a franqueza, mas a senhora é muito chata. A senhora tá sempre de mal com a vida. Pô, esses garotos pobres, carentes, que têm pais alcoólatras, não têm família, estão de carinho, de amor. Aí todo mundo ficou me olhando. Aí no mês seguinte... eu queria pedir desculpa aí ao Amaury, ele falou que eu estava fazendo um tratamento aí para depressão, eu estava realmente muito raivosa e tudo. Aí eu falei a verdade para ela, né? Então a escola, assim, os professores são incompetentes, a estrutura para mudar essa realidade, né? Os melhores estão nas universidades, não estão nas escolas elementares, né? Então a gente sabe a receita, mas não teve ninguém ainda que conseguiu. O Darcy Ribeiro tentou, teve sucesso na época, e o CIEPS era uma escola modesta até. Tinha que ser um Santo Inácio, um São Bento, né? Se eu fosse um governante, chegaria para os padres, olha, eu quero que você monte um São Bento em cada cidade, um Santo Inácio, eu te pago. Quantos cada um ganha lá para você? 2.000 que paga? Eu vou te pagar 2.500, mas você vai administrar para mim. A seriedade deles é... Entendeu? Então, tem que ter uma coisa diferente. Vai ficar assim, né? mais barato. Exato, e mais barato e de qualidade. Tem que ser uma escola pública como é americana. Piscina, ginásio, laboratório. E lá, a criança ela vai para a sala de aula. Aqui não, a criança fica parada. Por quê? História, a sala é temática. Geografia, ciências, você aprende a soldar. Então, você vai para a sala de aula. Então, isso é um modelo mais caro, mas é um modelo que a gente precisa investir.
Coreia do Sul tá como tá. Tu pega um Eleva, tem várias salas. Exato, exatamente. Então já sala de leitura. O Eleva, o Le Mans, pô, monta um Eleva em cada capital, eu banco isso para você. Você faz uma parceria público-privada. Exato. Começa com o modelo e depois vai... E isso vai replicando, né? Exatamente. Mas, infelizmente, perdemos. Amaury, a gente tá caminhando aqui pro final. Opa! Um papo maravilhoso, muita história, né? É legal que você vai lembrando das histórias, essa parte mais legal, além de ter dado a oportunidade, que eu tenho certeza que tem muita gente que está aí na profissão, que assiste a gente e que não conhece a sua história. Às vezes até conhece o Amaury, mas não conhece a história do Amaury. Eu fico até envergonhado, porque eu não conhecia. Eu também não conhecia. Tá Eu conhecia da Bodytech em diante. Ali, já Uma história tão importante, realmente... Por que eu conheço? Porque eu estava lá dentro, senão também não conheceria. Por isso que eu achei que... É que eu também estava nos lugares certos, nas datas certas e escolhi a equipe certa, né? Não fui sempre sozinho, muito não. humilde. Não, mas se cercar de pessoas boas é uma característica importante de da pessoas liderança. boas, Eu tive sempre aquela preocupação da curiosidade, de inovar, de fazer uma coisa diferente, né? Então, continuo ainda nesse trabalho, né? Até não falei do atual, né? Eu tenho franquias da Smart Fit e tenho 2 Tecnofits. Tenho 3 franquias da Smart Fit e continuo com o mesmo trabalho. Se a de gente motivar as pessoas, de treinar as pessoas. Pode ter uma nova resenha para falar um pouquinho da nova o novo Amaury. A gente falou do antigo Amaury. Por curiosidade, quais são as franquias? Barra Mansa, Resende e agora Teresópolis. Legal. Estou muito feliz. Roda eu vou lá, cara. Eu não me contento de não ajudar. Eu quero ajudar. Então, na Smart, eu estou conseguindo ajudar, né, na limitação que eu tenho, que é uma franquia. É um trabalho muito bacana que a Smart Fit está fazendo, né? Porque o principal, que antes o pobre não podia malhar numa academia de qualidade. Hoje ele pode eu acho malhar. bem justo. Não, é impressionante. O personal com tudo é muito Exato. É impressionante o que oferece. Só que eu estou fazendo lá, eu estou querendo melhorar o atendimento e cuidado. Eu ligo lá para o meu líder, o regional, que tem o nosso gerente e tem o gerente dos gerentes, que ele cuida de 11 unidades. Falei, pô, Jorge, eu tenho que ajudar, cara. Essa de Teresópolis, vou começar desde o início, eu posso ajudar. Sim. Entendeu? Então, o PAIS e a minha metodologia é igual, é a mesma coisa. Não tem diferença. Antigamente, a Smart não tinha essa preocupação com o atendimento e o cuidado. Hoje tem. Só que é muita gente. E para você colocar essa cultura do atendimento, leva anos. Isso que a gente fez na Bodytech, quantos anos? Você pensar, o seu trabalho que você fez no Citar lá, quantos sábados você gastou? Quantos dias? Quantas vezes você ficou na sala? Muitas vezes, entendeu? Então, eu estou feliz de estar na Smart Fit. Por que eu fui para lá? Para me proteger de estar num grande. Como eu gosto de ficar nos grandes e a minha pequena, tem uma concorrência em volta de mim muito grande, que a tendência é eu perecer. Então, eu estou lutando, estou com sucesso, estou com bastante alunos, que o mercado está muito acelerado. Então, na Smart, eu estou protegido. Estou numa empresa que hoje é a segunda do mundo. Sim. Né? Que a camisa é pesada. Eu gosto de trabalhar com a camisa pesada. Então, eu chego lá, olha, você está na segunda do mundo. Então, em termos de educação, saúde e meio ambiente, a gente está lá atrás, mas em termos de academia, nós estamos nos primeiros lugares. Né? Então, e na Tecnofit, eu posso fazer o que eu quiser. É o meu laboratório, né? De fazer os meus experimentos, os meus produtos e programas. Né? Então, essas duas, mais a amizade que eu tenho na Bodytech, né? Então, estou assim, nas principais, eu tenho acesso e tenho esse legado que eu deixei, que é muito importante. Quando eu chego numa academia, quando eu vejo vocês, né, que lembram isso que eu criei, poxa, me deixa uma felicidade assim muito grande. Pô, amor, que você não vai malhar lá na Smart, lá do Leblon? Poxa, porque na Bodytech eu tenho carinho. Na Smart ninguém me conhece. Né? Apesar de gostar de treinar, o equipamento é o mesmo, Sim. Mas na Bodytech é onde eu tenho o legado, né? Às vezes eu chego numa Bodytech, tá o cara lá com care, aí eu pergunto, você sabe quem criou esse programa? Ele fala, pô, não sei, se eu falar pra você que fui eu, tu vai acreditar? Não vou acreditar não, foi você mesmo. Então isso fica uma coisa bacana, né? Chego lá, e quem criou esse cliente? Ah, mas o cliente não está sendo usado, não. Estamos revitalizando ele. Aí eu, às vezes, fico calado, às vezes eu digo que eu criei, né? Sim. Então, isso faz bem para minha autoestima. Muito legal, Amaury. Muito legal. Muito obrigado por você ter... Eu te agradeço a vocês, disponibilizado dos feras aí. O seu tempo. O fera maior, né? O mestre maior. Foi um papo, para mim, muito divertido e eu acho que, como eu já disse, elucidativo para a galera. Você quer dar mais algum recado antes de eu pedir os aplausos aqui pro pessoal? Só agradecer a vocês aí. Eu admiro muito esse trabalho que vocês fazem aqui na Movement. Já frequento os cursos
E o podcast também, sempre assisto, sempre vou lá ver. Meus preferidos da nutrição e de fisiologia do exercício. Do Rolando, acho que assisti umas 5 vezes já. Né? E mudei a minha dieta, graças a ele. Não acreditava muito na dieta low carb, mas o Rolando falou tanto que eu comecei a modificar com muita dificuldade, porque largar o carboidrato é difícil. Então, agradecer a vocês o convite. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado, adorei. Um bate-papo aula. Foi obrigado. Exatamente. Pessoal, sem muitas palavras nesse final, para agradecer o Amaury. Espero que vocês tenham curtido, não tem como não curtir. Tem como. Aproveita e compartilha esse episódio aí para a galera conhecer um pouquinho dessa história especial. Um abraço e até o próximo. Um abraço. Um abraço.